Bom dia, paz seja convosco. Estou chegando aqui nesta manhã de glória, nesta manhã de sábado, dia 1º de março, para juntos cultuarmos o Senhor. Nesta manhã, Deus já falou comigo através do profeta Ageu e nós devemos edificar o templo do Senhor. E nós somos o templo do Senhor. E nós edificamos o templo do Senhor com a palavra de Deus. Então, neste momento, eu quero convidar a amada igreja, no nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Chegamos aqui no nosso 15º elo desta campanha da leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. A partir de hoje eu não vou colocar fundos musicais, porque eu tive que excluir alguns vídeos, né, lá das minhas redes sociais por causa de direitos autorais. Então não vai ter mais fundo musical aqui no nome de Jesus. E isso não nos impede de buscarmos a face do Senhor. Questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Aqui nós vamos ter 39 versículos de muito poder de Deus, de muito conhecimento. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo dito Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles. Resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subisse a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a convenção do gentil, e dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinha crido, se levantaram, dizendo que era miss circuncidá-los e mandar-lhes que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que que nem nossos pais, nem nos podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça de Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contava com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a Paulo a palavra, dizendo: varões e irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso
voltarei, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converta a Deus, mas escreveu-lhes que se abstenha das contaminações dos ídolos, da prostituição, dos que é sufocado e do sangue, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que o prega e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamada Barsabás, e Sila, varões distintos entre os irmãos. E por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciões e os irmãos e aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras, transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nos dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordantemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciaram também o mesmo. Na verdade, pareceu bem, em nome de Jesus, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mãos encargos alguns, senão, aleluia, senão essas coisas necessárias, que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas farei bem, se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, elegeram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também era profeta, exaltaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali, e Paulo e Barnabé ficarem em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Separação entre Paulo e Barnabé. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. A tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levado consigo a Marco, navegou para Chifre. E Paulo, tendo escolhido a Sila, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Palavra do Senhor. Está aqui o nosso capítulo 15, 41 versículo, né? Porque o capítulo 16 continua no capítulo 15. Que Deus abençoe vocês e amanhã eu volto
com o capítulo 16. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje e sempre com cada um de vocês. Amém.